Atuamos muito forte com investidores da Bolsa de Valores, empresas do Simples Nacional e com igrejas e ONGs, né? Principalmente na parte de regularização e imunidade tributária. Sejam todos muito bem-vindos ao Reino Ativo Podcast. E hoje a sala está maravilhosa. Hoje nós estamos com uma mesa incrível, onde você vai aprender de uma maneira que talvez você nunca imaginou que aprenderia. Nós estamos aqui, claro, com o meu amigo Ed, que daqui a pouquinho eu apresento ele, mas antes disso eu quero apresentar a minha esposa amada, que está aqui do meu lado. Olha só, ela olhando para mim apaixonada, olha, é incrível isso, brincadeiras à parte, mas está comigo como sempre, a Bispa Jeane, minha esposa. Muito bom dia. Bom dia, graça e paz, é uma alegria estar com você novamente. É isso aí, e hoje a nossa programação está recheada e claro que temos muita coisa para falar, coisas muito importantes. Então eu já quero pedir para você compartilhar esse podcast com seus amigos nas suas redes sociais, coloca nos seus status, nos grupos da sua igreja, para que outras pessoas possam também acompanhar esse podcast. Nós vamos falar de muita coisa importante. Vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre abertura de igreja, documentação de igreja, vamos falar sobre investimento. Crente pode investir, cristão pode investir, pastor pode trabalhar com investimento para melhorar a sua renda, a renda da sua família. Como que você pode liderar melhor a sua igreja, a sua empresa, o empresário que de repente está pensando como fazer um bom investimento, mas está com muita dúvida, na internet tem muita coisa e acaba embaralhando ainda mais a cabeça dele. O que fazer? Você envia essa programação para esse empresário, para esse pastor, para esse líder, e com certeza muitas dessas dúvidas vão cair por terra aí, tá bom? Então convido você a comentar, curtir, faça perguntas. Se nós pudermos responder, soubermos responder, vamos responder aqui. Também, se não soubermos responder, nós vamos buscar o conhecimento sobre isso e responderemos numa próxima programação. E com certeza vai ser uma grande bênção. E, sem mais delongas, deixa eu apresentar o meu amigo, que é contador, empresário, empreendedor, ele é investidor e é um grande amigo. Ed, muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, fica à vontade. Muito obrigado, Bispo Grajeiro. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, né, participando desse podcast, poder contribuir com a nossa experiência empresarial e de investidor também, né? Sim. A gente tem hoje o nosso foco como contabilidade, né, em ajudar empresários, né, e investidores da Bolsa de Valores a pagarem impostos, né, de forma correta, nem mais nem menos, né? Sim. E com total segurança fiscal, né? Como o Bispo falou, eu sou contador, sou formado em ciências contábeis, né? Sou formado também em administração, tenho MBA em gestão de recursos humanos, relator do Conselho Fiscal da Convenção Nacional da Igreja na qual eu congrego, né? Que é a Adventista da Promessa. Sim. Maravilha, que maravilha! É uma grande honra receber o nosso amigo Ed aqui. Estávamos, antes de entrar para cá, para o estúdio, estávamos falando sobre relacionamento. E tudo tem a ver com relacionamento, né? Então, a empresa, os investimentos, ninguém faz investimento sem ter um bom relacionamento com aquele que vai estar ajudando ele nessa questão do investimento. E a tratativa com o Ed é exatamente isso, é relacionamento. É muito bom ter uma amizade, uma parceria como nós temos. O Ed, a nossa igreja está no escritório de contabilidade do Ed. Também a nossa ONG está no escritório do Ed. Nós temos um relacionamento muito bacana, muito transparente e muito alinhado com o céu, né? Isso é muito importante. Se está alinhado com o céu, obviamente que está alinhado com as leis da terra, né? Que as autoridades constituídas, elas foram constituídas por Deus. Então, é necessário que as igrejas que querem, de fato,
estar bem diante de Deus, primeiramente, e diante dos homens, precisa estar com legalidade. Elas precisam estar trabalhando dentro da legalidade. E para isso, precisa estar documentada, tudo certinho, né? Então, os pastores precisam fazer isso. E, às vezes, tem pastores que não sabem como fazer. Às vezes acha que é caro demais, já fez alguma pesquisa, acha que é caro demais. Ou complicado demais. Uhum. Antes de documentar a nossa igreja, que eu documentei logo também, né? Assim que nós fundamos o Ministério Apostólico Reino Ativo, eu já tinha esse desejo de fazer tudo dentro da legalidade. Procurei algumas instituições e eu tive, assim, muita dificuldade antes de encontrar o Ed. Às vezes não tinha, trabalhava com contabilidade, mas não trabalhava com terceiro setor, então não sabia de algumas cláusulas que precisam, caro demais, então eu tive bastante dificuldade. Quando eu conheci o Ed, então isso facilitou demais. Eu tenho tranquilidade. Quando tem qualquer eventualidade aí na lei, alguma alteração, qualquer coisa, o Ed já me traz esse esclarecimento e o que eu tenho que fazer para adequar-me a essas mudanças. Então, você está diante aí de um grande professor, de um grande profissional e de uma pessoa muito decente e honesta e um homem de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para o Ed, só para a gente iniciar aqui, rapidamente. Ed, a pergunta é, quando que você parou de trabalhar pelo dinheiro e agora começou a fazer o dinheiro trabalhar por você? Ou se você nunca teve essa questão de trabalhar pelo dinheiro, já tinha uma boa formação desde antes, e aí já desde sempre você já deixou o dinheiro trabalhar para você, ou como que foi isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que tudo começa com as tuas necessidades, né, que você está vivendo cada momento, cada fase da sua vida, né? Então, enquanto eu trabalhava como CLT, eu sonhava um dia poder alcançar um status melhor, né? Eu venho de uma família muito simples, né, mas eu entendi que eu podia chegar além. Era possível. Era possível. Então, resolvi, então, primeiro investir nos estudos. Passei um bom tempo trabalhando e estudando. Sim. E depois que concluí os estudos, né, concluí um dos cursos, o primeiro curso, administração, percebi que o mercado exigia um pouco mais de mim, né? Então, eu resolvi fazer ali um curso que fosse mais centralizado em alguma questão, né? Cursei, então, a faculdade de Ciências Contábeis. Sim. E isso me abriu portas, né? Então, os cursos que eu consegui fazer em todo o tempo de estudos que se encerraram há pouco tempo, né? A gente continua estudando, porque as leis elas mudam toda hora, né? Principalmente em relação à área contábil. Então, toda hora tem aí a reforma tributária que veio para mudar tudo e a gente tem que continuar estudando. Então, graduações se encerraram praticamente, mas os estudos continuam, pesquisa continua, né? Não é à toa que a gente é considerado também um cientista, né? Sim. A gente cursa as matérias voltadas a aprofundamento, a conhecimento de cada coisa, né? Como elas funcionam, como devem funcionar, quais são as perspectivas, expectativas da Receita Federal em relação a elas. Então, a gente hoje aplica esse investimento. Então, eu passei muito tempo investindo em estudos, né? Como investidor da Bolsa de Valores, a gente tem sim, né, se destacado muito, né, mas principalmente na parte de assessoria para investidores, né? A gente tem dado todo o suporte. O investidor ele comprou lá suas ações, né, investiu em dólar, ele investiu em mini contratos e não sabe como administrar aquilo no final do mês, depois que ele realizou ali suas compras e vendas, né? E a gente então dá todo o suporte de como tudo funciona, né? Quais são os limites que ele pode considerar como isento e não se preocupar com o imposto de renda. Também
aquele que obriga ele a ter que fazer lá o seu DAF, né? Fazer ali os cálculos das notas de corretagem e realizar ali a sua obrigação com a Receita Federal. Então a gente auxilia em tudo isso, né? Todas as dúvidas, né? O que é um day trader, o que é um swing trader, operações comuns, como funciona a questão da criptomoedas, né? Somente quando o investidor ele investe fora do Brasil, então há toda uma tratativa diferente, há normas, leis diferentes. Bacana. Que a gente então aplica para deixar ali o investidor, né, bem amparado, né, para que ele não venha sofrer ali danos ou surpresas da Receita Federal. Temos investido muito em estudos, né, trabalho forte, pesado, né, para atender às necessidades. E a gente tenta, né, através do nosso conhecimento, da nossa experiência, simplificar ao máximo, né, os processos. Processo de regularização de igreja, por exemplo. Ele é um tanto complexo. Se você pegar quais são os requisitos que você vai precisar acompanhar para você regularizar a sua igreja, então acaba se tornando um pouco complexo. Sim. Porém, nós simplificamos ao máximo, né? Nós transformamos, né? Codificamos isso de modo que as pessoas traduzir para nós, né? Exatamente, é uma tradução. A gente traduz, deixa tudo muito simples. Então, com 3, 4 palavras, você entende muito bem o passo que você precisa dar em cada processo. E isso tem sido o nosso diferencial competitivo aí na nossa atuação. Então, pega isso aqui, ó. Pega isso. Com apenas 3, 4 palavrinhas que você trocar com o Ed, você já vai saber exatamente o que fazer para fazer a sua documentação da sua igreja e tudo mais. Por exemplo, eu não tenho... Eu estou perguntando como se fosse eu, mas é para todo o povo, tá? Eu não tenho 5 mil reais para começar a investir. Como que eu vou investir se eu não tenho um valor alto assim, 5 mil, eu não tenho 1.000 reais para investir? Como que faz? Porque tem muita gente que tem vontade, tem desejo, mas não tem um valor muito alto para investir. Como faz? Você pode começar com baixo valor. Na verdade, você não precisa de um valor vultoso para você começar a se considerar um investidor. Você é um investidor desde o momento que você aplica qualquer dinheiro, né, qualquer quantidade numa instituição financeira. Existem instituições aí muito seguras, né, para a pessoa que tem medo de arriscar, né, para os conservadores. Então, ela pode começar com 100 reais, 500 reais. Então, se ela conseguir todo mês separar um valor de 100 reais, por exemplo, para investir no tesouro direto, ela vai conseguir em 10 anos um dinheiro que ela nunca imaginou que conseguiria. Aquele dinheiro que ela muitas vezes gastaria com uma pizza extra, né? Que às vezes nem precisa, a pessoa quer fazer festa, compra, né, a pizza, o refrigerante. Então, se ela faz uma economia, né, parar, né, tá aí uma dica, né, parar de gastar mais com coisas triviais, né, gastar com as essenciais, começar então a fazer criar um ritmo de vida mais apropriado para isso, então ela vai conseguir sim se tornar uma investidora com pouco valor. A cultura do brasileiro é muito assim, né? O que eu ganho, eu gasto, o que eu ganho, eu gasto, eu tenho que viver, eu não vou pensar no futuro, né? É uma cultura do brasileiro. Mas toda essa linguagem de investimento é uma coisa que há alguns anos tem aparecido aí. O brasileiro tem tomado essa consciência. Despertado, e né? até no cristão, né, que a gente vai falar também nessa linha, tem entendido que sim, o Senhor ele nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor é o nosso futuro, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Isso é importante. Então, por exemplo, hoje, se você for pensar numa aposentadoria hoje, quem tem 30 anos hoje, ele pode até, eu não vou falar com muita certeza, mas ele pode até se preocupar se ele estiver esperando uma aposentadoria lá na frente. Então, eu tenho 46 anos. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com 30 anos de idade, hoje eu já estaria aposentado. Então, isso é muito importante de falar. Você que tem 30,
25 anos, tem muito jovem que nos assiste, muito jovem que nos acompanha. Você que tem 25 anos, que fica gastando com um monte de bobeira, um monte de besteira, comece a investir, que com 30 anos de idade, 35 anos, você vai estar com uma aposentadoria incrível. E aí, para isso, você vai precisar ouvir aqui um pouquinho do nosso amigo Ed. Ed, fica à vontade, nós vamos deixar aí esse de vez em quando a gente aí. De vez em quando a gente vai dar uma entradinha para perguntar algumas coisas, tá bom? Tá fica legal. à vontade. Combinado. Bom, então é isso, né? Se você deseja conseguir uma aposentadoria, uma fonte, uma renda, né? No futuro, então comece agora, né? Enquanto você tem força para trabalhar, tem aí energia para gastar, né? Porque vai chegar um momento em que você vai ter falta dessas coisas, você vai se tornar limitado nessas questões, e é o momento de você desfrutar da sua aposentadoria, como o bispo falou. A aposentadoria ela não vem somente do INSS, mas Sim. ela pode vir de uma poupança que você pode fazer, né? Futuramente, esse dinheiro que você investir agora, hoje o INSS, a contribuição mínima é de R$180, né? Para você ter direito à aposentadoria. Muito difícil hoje, devido às mudanças que houve na lei, né? Então, muito difícil hoje você conseguir aposentar, por conta das contagens, que elas são bastante agressivas. Então, se você contribui com o INSS, é uma boa ideia? É uma boa ideia, né? Porque também tem a outra parte, a parte da Seguridade Social, Sim. que você fica protegido, né? Contra uma série de coisas, acidentes, né? Auxílio maternidade, auxílio paternidade, tem uma série de benefícios, né? Mas se você abrir mão dessa segurança, né? E você quiser, então, investir ali os seus R$180 no Tesouro Direto, também é uma boa pedida. Eu sou contador, administrador, MBA em Gestão de Recursos Humanos, fundador da B3R Contabilidade, né? Então sou empresário também. E o nosso foco é esse, né? O nosso foco como contabilidade é ajudar realmente os empresários, investidores, os pastores, né? Com as questões burocráticas tributárias para que eles possam ter tempo para pensar, tempo para trabalhar, tempo para servir. Então a gente serve meio que nos bastidores, cuidando da parte burocrática, né, para que eles tenham essa segurança, né, essa segurança fiscal, né. Então, sobre as igrejas, a gente trabalha muito a parte da imunidade tributária, né. A gente tem aí trabalhado, tem ajudado bastante as igrejas, né, principalmente na compreensão daquilo que precisa ser feito agora, de acordo com cada fase que ela vive, né, uma igreja que começa agora, quais são as obrigações acessórias que ela precisa atender frente à Receita Federal. Então, a gente está aí para identificar as reais necessidades, os principais pontos a serem atendidos sobre cada fase, né? Então, conforme ela vai subindo de fase, conforme ela vai subindo de patamar operacional, por exemplo, quando ela registra um funcionário, a tratativa é outra, já surgirão ali novas demandas, né, frente à Receita Federal para serem atendidas, e a gente segue atendendo, né? Nosso trabalho é realmente facilitar, né, a vida dos profissionais, dos empresários, dos investidores, para que eles possam trabalhar com maior tranquilidade, né? se estruturar. De estruturar, né? Exatamente. O posicionamento do líder, né? Cada um de nós é um líder, né? Qual o posicionamento do líder, né? As premissas básicas do posicionamento de um líder é abstração. O líder precisa ter uma boa capacidade de identificar as necessidades do ambiente no qual de ler, né, o ambiente no qual ele está inserido. Então Sim. ele precisa trabalhar com isso. O que a gente está vivendo agora, né? Tanto empresários quanto pastores, né? O que a gente está vivendo agora? Qual o cenário que me é apresentado agora e quais os desafios as demandas que ele me traz e que eu preciso correr atrás para atender, né? Então, essa abstração é necessária ser trabalhada, né? E o propósito, claro, né? Inteligência emocional, né? Desenvolvimento de pessoas, precisa, né? Então, desenvolver pessoas, né? Você precisa ter um plano de carreira na sua empresa. Você precisa ter um plano na sua igreja que
que faça com que as pessoas sejam desenvolvidas, né? Porque um dia você, como líder, vai precisar ser substituído. Sim. E as pessoas que estão com você, elas estão preparadas para assumir o seu lugar? Então, isso é importante, né? É o legado, né? Que tem que ser deixado. Legado, né? de discipulado, e parece que é uma coisa longe da palavra, mas está lá o tempo inteiro. Ó, um exemplo disso, que é um exemplo até meio complicado, mas eu fiquei de cama 15 dias. A igreja não para. A igreja não parou, tinha as pessoas para pregar, as pessoas para cuidar de tudo, mas não é só isso, não é só para pregar, no caso de igrejas, né? Por exemplo, se eu quiser expandir isso e eu quiser ir ficar 6 meses numa cidade no interior, no Nordeste, fora do país, para que venha nascer um reino ativo lá, por exemplo. Eu tenho que investir tempo. E aí? Eu tenho uma equipe que possa dar continuidade ao trabalho, ou quando eu sair vai cair, o trabalho vai parar. Então, essa liderança saudável, ela é importante, né, para que haja esse crescimento contínuo, né? E aí você pode adotar um plano de sucessão, né, para isso, né, para que a sua igreja ela tenha essa estrutura, esteja preparada para os momentos que virão sobre cada um de nós, né? Se Jesus não voltar, a gente vai chegar lá. Então é isso, né? Integração de resultados, né? Então, na verdade, o posicionamento do líder. O líder conecta propósitos, né? O líder, ele conecta propósitos, estratégia e execução. Então, assim, sua missão é levar a organização a responder bem, né, as demandas a ela imposta pelo ambiente no qual ela está inserida, né? Então, isso serve para o mundo secular, para o mundo, para as igrejas, né? Enfim, para qualquer tipo de liderança. A gente precisa ter ali entender como as coisas funcionam, né, para nós, quais são as nossas limitações, o que a gente pode fazer para antecipar um problema. A gente não pode viver preocupado com o amanhã. Apagando essa é uma recomendação fogo, de Jesus. Né? Mas também não pode viver apagando fogo. Você precisa preparar a sua equipe, né, para que ela possa assumir ali a liderança numa questão, tão logo você precise se ausentar. Né? Hoje eu estou ausente do meu escritório, mas eu sei que está tudo indo caminhando, está tudo caminhando, né? Tenho aí uma equipe maravilhosa, né, que me ajuda bastante, né? Como eu tenho pensado, né? Davi tinha os seus guerreiros, né? Nós também precisamos ter os nossos guerreiros. Isso é saudável, né? Pessoas que vão estar do nosso lado, né? Defendendo ali a visão, né? Que o bispo falou, entendendo aonde a gente quer chegar, né? E trabalhando junto para isso acontecer, né? Muito bom. Equipe desmotivada não é problema de equipe, é reflexo da liderança. Um pouco dura essa palavra, né? Mas é uma verdade. Né? Mas é real, né? É real. Essa é uma das principais verdades que eu vejo, né? Na prática. É a base de tudo que falamos hoje, né? Que a gente está falando aqui, no que tange a gestão de pessoas, né? Na maioria das vezes, trocar o líder resolve o problema. Infelizmente, né? É uma palavra chocante, né? Mas infelizmente é a verdade. Isso passa por uma análise, né? Porque se eu tenho um projeto e não está funcionando, eu tenho que olhar, né? Observar, e nessa parte de observar, eu vou ver ali, é uma pessoa, então não é uma questão com a equipe toda, é uma pessoa dentro da equipe. Agora, se toda a equipe está desmotivada, às vezes é o líder. E o líder, ele nunca quer se colocar nesse lugar de que talvez seja eu. Mas talvez seja, né? Talvez seja. A humildade vai fazer com que o líder possa reconhecer isso. E quanto mais cedo o líder reconhece isso, há tempo para conseguir essa... reparar o erro, né? É muito importante quando a gente olha e fala, poxa, eu errei nisso, por isso que o projeto ele deu uma paralisada, porque eu errei. Vamos sentar, vamos recalcular aqui. E aí a equipe mesmo, porque tem líder que acha que quando ele reconhece um erro, a equipe vai olhar
com outros olhos, enfim, vai diminuí-lo e tal. Mas é o contrário. Quando você reconhece o erro e você está disposto a corrigi-lo, você, ao invés de diminuir, você cresce mais, né? É importante esse reconhecimento. Com certeza. A humildade, ela cabe em todos os lugares, né? Sim. E não só a gente que tem o conhecimento da palavra de Deus, né, que segue ali, está sempre sendo ensinado sobre essa questão, mas o próprio mundo, né, a gente percebe isso nos atletas que são bem-sucedidos, eles sempre mencionam que foram humildes o tempo todo e que a humildade é importante. E o cenário atual, né, qual é? Alta atividade, baixa produtividade, né, falta de engajamento. Infelizmente, esse é o cenário atual. Muitos líderes enfrentam esses problemas, mas tentam resolver com mais cobrança. Né? Isso não funciona. Sobrecarrega. Né? Sobrecarrega. Né? Trabalhar o engajamento por meio do cultivo da motivação traz ótimos resultados. Então, é sempre trabalhando a motivação. O que pode motivar a minha equipe, né? Muitas vezes, coisas simples que você pode fazer, né? Pode motivar a sua equipe. Pode deixá-la mais tranquila. Quem sabe você evitando o estresse, né? Às vezes o líder ele quer mostrar que ele está ativo, né? Que ele quer mostrar que ele está vivo, ele precisa fazer algo, né? E às vezes adota estratégias ali que não agrega em nada para mostrar isso, né? Levando a equipe muitas vezes ao estresse, sem necessidade, sem que aquilo só para se mostrar vivo, ativo, aí não vai gerar nenhum fruto, né? Não agrega valor, né? Sim. Então o líder ele precisa ter esse discernimento, né? E o erro principal, cobrança sem direção, né? Erro principal, cobrança sem direção. O maior erro do líder é cobrar sem dar clareza, né? Isso é um erro grave. A equipe não falha por falta de esforço, né? Ela falha por falta de direção mesmo. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A igreja que não tem visão, a empresa que não tem visão, não sabe aonde quer chegar. Quando o líder ele tem certeza aonde ele precisa chegar, quando o líder sabe exatamente o que precisa fazer para chegar naquele objetivo, a equipe ela tem segurança. E isso tanto faz ser na igreja como fora da igreja. Pode ser no secular também. Se o líder sabe o que fazer e por onde caminhar para chegar no objetivo que já foi declarado, que o objetivo do líder tem que ser claro, né? Sim. A primeira coisa, tem que ser claro. E aí fica a equipe ela tem segurança. Ela tem prazer de estar com aquele líder, de acompanhar aquele líder. Mas quando não tem essa clareza do líder, não sabe por onde caminhar, fica muito inseguro tudo. Então, a equipe perde a motivação e acaba desanimando. E de maneira simples, se a gente parar para pensar na palavra motivação, é isso, é um motivo para a ação. Então, assim, qual é o motivo de nós estarmos fazendo isso? Qual é o objetivo de nós estarmos fazendo isso? Se é claro para todo mundo, vale esse esforço, porque essa ação vai gerar isso. Ok, senão, para que nós estamos colocando energia nisso? Não faz sentido. Você precisa enxergar, né? Vislumbrar um resultado. Sim, né? Então, aí você caminha, né? Igual a salvação. A gente hoje caminha pela salvação. Então, a gente sofre muito menos, né? Eu costumo dizer que eu estou em viagem. Então, quando acontece alguma coisa na beira do caminho, eu sei que eu estou indo para um lugar onde eu não vou ter problemas. Sim. Então, a gente sofre menos, a gente vê o mundo como está, então a gente sofre menos, porque sabe que tudo é passageiro, que tudo deve ser assim mesmo. A nossa expectativa está em outro lugar. Mas para os nossos planos aqui seculares ou ministeriais, né, para aquilo que a gente tem que fazer agora, também precisa haver uma organização, né? Você sabe, Ed, que eu até dentro do que a gente está falando, mas com um outro tema. Eu despertei agora para me cuidar, né? E aí eu tô fazendo musculação todos os dias pela manhã, quando não dá. Hoje, cedo, 6 horas da manhã, eu já estava treinando. Antes de vir para cá, já fui para academia, treinei, fui para casa, tomei banho, tomei café e vim para cá. Mas uma coisa que eu aprendi nos treinos mesmo, a progressão. Você tem um objetivo e você, aí, por exemplo, no meu caso, cargas progressivas. Se eu coloco uma carga muito grande, eu vou lesionar
algum músculo, sei lá, algum nervo, vou lesionar alguma coisa e eu vou ter que parar o projeto. Eu tenho um projeto. Mas se eu ficar em carga muito baixa, eu não vou sair daquele lugar, eu não terei resultado. Então eu tenho que começar com cargas baixas e progressivamente aumentando isso ali, sem exagero. Então o líder tem um projeto e ele precisa caminhar com a sua equipe. E aí ele precisa desenvolvendo metas alcançáveis, porque se colocar uma meta muito grande pode lesionar, pode parar, pode sobrecarregar. Uma meta muito baixa demais pode não desenvolver um resultado agradável. E aí a equipe fica paralisada, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? Esse é o desenvolvimento, né? Você que está desenvolvendo sua equipe, você não pode despejar sobre ela todas as atribuições que você acha que ela deve assumir um dia. Você começa com doses que ela consegue suportar. Superou aquela, né? Você colocou lá X tarefas para ela executar, deixa ela executar primeiro, deixa ela polir bem aquilo. Quando ela estiver boa naquilo, acrescente mais. Então você vai desenvolvendo a pessoa, deixando ela, né, mais segura também. Agora, quando você descarrega, né, toda a carga de atribuições e responsabilidades sobre uma pessoa, isso tende a estressá-la e causar até lesões, né? Sim. Lesões, por que não, né? Usar aí o exemplo do bispo, né? Você pode causar lesões, então você precisa subir degrau por degrau. E praticamente tudo na vida é assim, tudo né? É assim. Tudo. Você vê uma criancinha, ela nasce ali, ela vai progredindo, ela vai crescendo, ela vai aprendendo. E à medida em que ela aprende mais, você vai cobrar dela a responsabilidade de acordo. Então, praticamente tudo na vida é assim. E muitas vezes a gente esquece disso e quer cobrar do outro aquilo que ele não pode entregar ainda. Exatamente. Ainda. Mas ela pode desenvolver-se e entregar muito mais no futuro, se você souber trabalhar, né? Igual a gente sabe das nossas limitações, né? Até onde a gente pode chegar. Né? As portas que Deus está abrindo para você agora, é nelas que você deve entrar. Não almeje entrar em portas que Deus ainda não te colocou lá, né? É verdade. Então, Deus ele vai trabalhar dessa forma, né? Ele trabalha dessa forma com a gente. Ele treina as pessoas, né? Ele treina as pessoas primeiro. Muitas vezes, né? Não quero pregar aqui, mas às vezes Deus ele primeiro leva a pessoa para o deserto, né? Foi assim com Moisés. Também. Pode pregar também. Ele leva as pessoas para o deserto para aprender, né? Moisés, um grande líder, né? Um cara que ele devia ser o quê? No palácio de Faraó. No mínimo, ele era um parlamentar lá dentro. E Deus tira ele de lá, leva para o deserto para ensinar do zero. Então, ele precisou ser humilde também, né? Porque ele saiu de um lugar onde ele era um erudito ali, com conhecimento, com muita coisa, para ir para um lugar muito simples. Aí fala assim, nossa, tá regredindo. Na lógica de Deus, não tá regredindo. Não está regredindo. Então, muitas vezes, você precisa dar um passo atrás. Isso também é na carreira profissional. Eu tive essa experiência. As pessoas usam um termo um pouco inadequado, trabalhar de graça, mas ninguém está trabalhando de graça, né? A pessoa que está te dando oportunidade para você ganhar menos, ela está também possibilitando você aprender para depois você começar a ter experiência. Um curso na prática, né? Um curso na prática. Então eu fiz isso e graças a Deus deu certo, né? Agrega, né? Tem uma ação para você atirar com uma arco e flecha, né? Então, para que o tiro ele saia certeiro, primeiro você tem que ter firmeza na pegada aqui, puxar, recuar aqui, então é um recuo, só que não é apenas um recuo, ó. Tem o posicionamento do cotovelo, então você puxa e você respira, você solta. Então é um recuo estratégico, é parar, reavaliar tudo, respirar e tomar as decisões. Aí você começa a acertar aquilo que você não estava acertando antes. Se continuar fazendo de qualquer jeito, vai enfraquecendo, vai se machucando pessoas em volta e daqui a pouco vira uma destruição total, né? Verdade. Bom, a gente pode falar também sobre o papel do líder, né? Maravilhoso. Aliás, a gente está falando aqui, né, sobre dando dicas, né? De liderança, mas o papel do líder, né? A gente pode falar sobre ele. Dar direção, inspirar,
sustentar resultados. Liderar não é mandar. A gente está numa geração em que descobrimos que o líder hoje é aquele que influencia, né? Influencia. Liderar é influenciar comportamento e direcionar pessoas. Então, já foi esse tempo de manda quem pode, faz quem tem juízo. Né? Graças a Deus, juízo, né? Graças a Deus. Nós temos uma geração que pensa um pouco mais, né? Exatamente. Então, hoje o líder, se ele não der exemplo, ele vai fracassar em algum momento. Verdade. Essa geração busca muita coerência, né? Entre Sim. o que é dito e o que é feito. Exatamente. São os 3 pilares, né, do engajamento: propósito, reconhecimento e exemplo. Aquilo que a gente tem falado. Né? Se esses 3 pilares não existirem, o engajamento não se sustenta. É verdade. Né? Então precisa haver propósito, reconhecimento e exemplo. Por que fazemos o que fazemos? Né? Essa questão da visão. Sim. Né? Pessoas precisam entender o motivo do que fazem. Né? Sem isso, o trabalhador vira... o trabalho, né, aliás, vira obrigação, não compromisso. Né? Verdade. Então, precisa haver aí um propósito claro. Né? E o reconhecimento. Né? O reconhecimento. Pessoas precisam se sentir valorizadas. Né? Infelizmente, a gente, às vezes, intitula isso de fraqueza, né? Porém, nós somos seres humanos. E se você trabalha e você não percebe que as pessoas estão vendo aquilo, você não tem nenhum sinal de reconhecimento, você acaba se desmotivando. Sim. Né? Então, somos dessa maneira. Né? Então, muitas vezes não é fraqueza, mas sim uma necessidade que precisa ser do ser humano. Se o líder, se a equipe não souber qual que é o propósito claro dessa liderança, ela não vai engajar da maneira que deveria, porque ela não se sente segura. Quando a equipe sabe exatamente qual é o propósito e porquê desse propósito, ela vai engajar de uma maneira mais intensa, porque ela vai se sentir parte do projeto. Quando a pessoa não se sente parte do projeto, ela cumpre aquilo que foi combinado e vai embora. Mas a Bíblia diz que quando você faz apenas aquilo que foi pedido, né, foi ordenado fazer, você é um servo inútil. Ninguém quer ser inútil. Todo mundo quer ser muito útil. Né? Então, para isso, é preciso entender qual que é o projeto, qual que é o objetivo, qual que é... E aí, sabendo exatamente que ela vai engajar mais, ela vai se sentir parte desse projeto. E, biblicamente, nós olhamos ali Paulo falando de tem uma recompensa. Sim. Tem uma coroa. Sim. Ele trabalhava focado só nisso? Não. Ele tinha tido uma transformação dentro de si, ele fazia por amor, por entrega, por devoção, fazia tudo isso, mas ele falava, tem uma recompensa. Tem uma coroa. E nós vamos ver até o próprio Jesus. Fala que nós somos o fruto do seu penoso trabalho, que havia algo proposto diante dele. E ele fixou naquilo que estava proposto diante dele e permaneceu firme. Então, ninguém trabalha para isso, não deve ser o nosso foco total, mas sim, como é gostoso ser reconhecido, todo mundo quer ser reconhecido, isso é importante. Jesus, ele teve esse momento em que ele pôde perceber, né, essa recompensa. E a Bíblia fala, né, essa questão lá no começo de Hebreus, que uma das coisas, dos prêmios maiores que ele recebeu foi o nome, né, sobre todos os nomes. Sim. Então, depois ele recebe a igreja que ele tanto ama, né? Ele agora é o dono, né, o pastor, né, o sumo sacerdote supremo, né, da igreja que ele tanto ama. Então, tudo tem a sua recompensa, né? E ele conquistou, né? Não foi uma herança, né? Eu ouvi isso uma vez e ficou muito no meu coração. Que Jesus, ele não conquistou porque ele era o filhinho do papai. Não, ele conquistou. Então, ele é digno. Eu queria que você falasse, para fechar, sobre como que as pessoas fazem, porque assim, o senhor não foi nem 20% de tudo que o senhor tem para fluir sobre a nossa vida. Mas aí existe uma consultoria, existe o que o senhor pode dar para as pessoas, né? Consultoria e tudo mais. Um atendimento um pouco mais personalizado. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como que as pessoas podem conseguir alcançar o senhor, chegar até o senhor, ter a direção de Deus que eu tive,
para poder achar o senhor e poder ter um relacionamento desse que pode mudar a direção, a liderança dele, enfim, a vida dessa pessoa. Diga aí. Então, a gente tem o nosso contato, né? Hoje você pode nos encontrar através do Instagram, no @b3r.contabilidade, né? Ou pelo telefone, WhatsApp, que inclusive é o meu. Eu faço questão de usar o meu telefone pessoal. Eu falo, né, no dele pessoal. Exatamente. Então, nós temos prazer em estar sempre assessorando, sempre esclarecendo dúvidas, né, sobre processos de regularização de igrejas, como funciona, quantas pessoas precisa ter na diretoria. Quando a pessoa fala assim, eu preciso, a própria ata diz que a Assembleia se reuniu em determinada data para fundar a igreja. Quem são essas pessoas que compõem a Assembleia? Sim. Então, 3 pessoas hoje, ela é aceita como Assembleia. Basta um presidente, né, um secretário e tesoureiro, assina a ata como sendo a Assembleia que participou da fundação da igreja. Sim. E a igreja vai ser constituída ali, né? Então, vocês ouviram isso? 3 pessoas. Eu estou repetindo isso porque muitos pastores não sabem disso. E quando nós fomos buscar informação, era muito desencontrada as informações. 6, 7 pessoas. Um monte de pessoas e a gente, meu Deus, vai ser difícil. E são 3 pessoas. O Ed me direcionou. Nossa documentação já vai fazer 5 anos de documentação, 5 anos de relacionamento. Então, você tem alguém aqui, que é o Ed, que ele é uma autoridade nesse assunto. Trabalha com o terceiro setor. Acho até legal colocar na tela, não sei se dá para colocar aí, ou na descrição. O último slide, né? Tem lá no nosso contato. Você põe aí, por favor, Davi. Slide, número 16. Ou você pode colocar na descrição também, né? Da programação. E você pode entrar em contato com o Ed. Converse com ele, você vai ter um atendimento incrível. Esse cara é uma grande bênção. Falo esse cara porque eu tenho intimidade para falar esse cara. É uma pessoa assim, muito de Deus, muito abençoada. Ele vai te dar um direcionamento perfeito para você regularizar a sua igreja, sua ONG. Quer abrir uma ONG? Ele vai abrir para você essa ONG. Quer abrir uma empresa? Ele vai ajudar você a ter uma empresa, mas tem funcionários, mas está na ilegalidade ainda. Ele vai ajudar você do começo até o final. Lá. Exatamente. Então, a nossa atuação não é só no terceiro setor, com a regulação de igrejas e ONG, mas também de empresas, né? Sim. Principalmente empresas do Simples Nacional, né? Qual anexo a pessoa precisa estar, como fazer para pagar menos imposto, né? A aplicação do fator R para quem é profissional intelectual, né, como clínicas médicas. Então, são análises que precisam ser feitas. A gente tem clínicas médicas em alguns estados, né, temos em São Paulo, mas também temos em Belém do Pará, né, e a gente trabalha com todos os estados, né, então a gente atende também o segundo setor, né, e investidores da Bolsa de Valores, nós atendemos até pessoas fora do Brasil, né, pessoas que moram fora e investem, compram as suas ações aqui, negociam suas ações na Bolsa brasileira, e a gente presta essa assessoria, né, cuidando ali da parte que tange o imposto de renda, né, para que ele fique ali tranquilo, né, com relação às expectativas da Receita Federal sobre as suas negociações. Muito bom. Chegamos ao final, se despeça, meu amor. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, até a próxima. Meu amigo, gostaria de ficar 10 horas aqui te ouvindo, mas precisamos encerrar e marcar um outro dia de novo. Deus abençoe, se despeça, por favor, do público. Eu que agradeço a oportunidade, esse convite. Foi maravilhosa a experiência. Espero ter contribuído aí com as minhas experiências, minhas vivências, né? E que Deus possa abençoar cada um, né? Os projetos de cada um. Precisando, estamos à disposição. Entre em contato conosco, nos ache lá no Instagram. Você vai ver sempre no vídeo lá o nosso telefone. Tem lá nas descrições dos vídeos também o nosso contato. Então, fique à vontade para entrar em contato conosco.